Boa tarde a todo mundo. E vamos dar então início à quinta aula do curso de extensão sobre Optimims, tá bom? Da rede Optimims. E hoje é 5 de julho. Hoje nós vamos ver brevemente os seguintes temas: impacto igual lucro, os valores coletivos que eles chamam de collective values, né? O Conselho de Subsídios, que é uma tradução de Grants Council, ou Conselho de Grants, né? Traduzido para o português seria Conselho de Subsídios. Solicitação de missão, que vem do inglês Mission Request. E, finalmente, o financiamento retroativo, que é mais conhecido como retrofunding, na rede Optimims. Ok? Vamos falar sobre impacto igual lucro. A gente já tocou nesse assunto a aula passada, tá bom? Impacto igual lucro. Então, o que que significa? O que impacto igual lucro significa? Isso aí é a visão da Optimims, tá? E o coletivo do Optimims, da rede Optimims, implementará um novo modelo para recompensar aqueles que criam ou sustentam bens públicos, ok? Isso é o financiamento retroativo de bens públicos, para apoiar projetos e construção de comunidades para o bem comum. O financiamento retroativo de bens públicos é vantajoso porque é relativamente fácil chegar a um acordo sobre o que é útil e ver quem o construiu, ou seja, quem contribuiu, né, com esse impacto. É muito mais difícil identificar antecipadamente o que será útil e qual equipe fará o melhor trabalho para construí-lo. A possibilidade de um eventual pagamento de saída também pode encorajar os investidores a financiar esforços iniciais de desenvolvimento de bens públicos até que a utilidade seja óbvia. Da mesma forma que a possibilidade de um eventual IPO ou compra de incentivos aos investidores a financiar a startup hoje. Tá? Então, essa é mais a parte de financiamento, quer dizer que, ocasionalmente, os investidores podem ver um lucro em investir na fase inicial do empreendimento, para depois fazer uma venda futura com lucro sobre aquilo. Complicado. Isso aqui é o Impact igual Profit Framework, é o framework, né, sobre a visão da Optimism, a visão de impacto igual a lucro, ok? O endereço está ali, a URL. Essa parte não pode se traduzir automaticamente, então eu vou falar brevemente, traduzir brevemente para a gente avançar com isso. Nós temos essa figura, onde do lado esquerdo tem impacto em cor de rosa, o lucro em cor verde, e tem uma figura vazia ali, né, de gap, o buraco que estaria faltando, né? E aí no meio diz RetroPGF Round. RetroPGF é um dos sinônimos, né? Inicialmente ele está se chamando Retrofunding agora, mas antes era Retro Public Goods Funding, né? Ou seja, financiamento de bens públicos retroativos. Isso era o nome inicial da chamada, né? Do, e agora virou retrofunding, que é financiamento retroativo, tá bom? Então, o conceito de retrofunding foi incluído para aprimorar esse gráfico, esse mecanismo, e aí a gente tem do lado direito, né, impacto igual a lucro, continua o gráfico cor-de-rosa, ou sei lá que cor que é essa, de impacto, continua a figura verde sobre lucro, mas acima dela, aquela parte que estava vazia, que dizia the gap, o buraco, né? Agora ela é o RetroPGF Rewards, ou seja, os prêmios de financiamento retroativo. Então, o financiamento retroativo entrou na equação de impacto igual a lucro, que era justamente a parte que estava faltando, né?
né, a parte de financiamento retroativo, justamente para que toda essa visão de impacto igual a lucro faça mais sentido na rede Optimims. Aqui tem um overview, né? O objetivo do financiamento de bens públicos retroativos da Optimims é alocar, né, eh, premiações, no caso, retroativamente, para atingir o impacto igual a lucro. O princípio que o impacto positivo para o coletivo deveria ser premiado, deveria ser incentivado, com lucros para os indivíduos. Este princípio serve como uma estrela do norte, né? Ou uma estrela norteadora, que motiva a criação de uma economia sustentável e mais produtiva. O impacto significa que o valor a contribuir foi criado para o coletivo do Optimims, né? O lucro significa que o valor a um contribuidor foi extraído do coletivo da rede Optimims. O gap significa a diferença entre o impacto e o lucro do consumidor. O RetroPGF, que é o financiamento retroativo, preenche o gap entre o impacto dos contribuidores e o lucro resultante num estado de impacto igual a lucro, tá bom? Eh, Nos rounds, nas rodadas anteriores de retrofinanciamento, os batch holders, que são as pessoas que têm o token OP nas suas carteiras, solicitaram uma definição mais próxima do entendimento do impacto de ambos, impacto e lucro, e como eles foram definidos e aplicados na prática. O documento visa fornecer uma guia para os batch holders, ou seja, as pessoas que têm o token OP nas suas carteiras, de como isso pode ser alcançado. Ok? Até aqui alguma pergunta? Tá tranquilo? Nenhuma Definindo, dúvida no chat, Alberto, por enquanto. beleza, vamos continuar. Definindo impacto. Definir impacto é uma coisa um pouco mais difícil, né? E depois eu quero que vocês coloquem no chat, na sua visão, na sua perspectiva, como que a gente define impacto, né? Eu acho que é um conceito bem abrangente, porque a gente tem impacto positivo, a gente tem impacto negativo e tem diferentes tipos de impactos. Então, assim, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre como que a gente define um impacto, tá? Retroativo significa que não deveria ter, né, assunções no futuro, ou seja, para frente. Ou unicamente o impacto passado, mesmo que seja recente, é considerado. A medida de impacto não deveria incluir qualquer consideração das contribuições futuras, ou de um projeto ou indivíduo. Ok? No RetroPGF3, e aqui entra um novo conceito, quando ele fala em RetroPGF3, foi o financiamento retroativo do número 3, tá? A Rede Optimus acabou de passar pelo financiamento retroativo de número 4. Então, a rodada 4 do financiamento retroativo acabou de encerrar alguns dias atrás. E o próximo vai ser o financiamento retroativo do número 5. Então, assim, eles estão se referindo à rodada 3 do financiamento retroativo, né? Todo impacto histórico e lucro pode ser considerado até o prazo de aplicação, que no financiamento retroativo 3, na rodada 3, encerrou em 24 de outubro de 2023, tá bom? A medida de impacto das entregas que foram criadas por o coletivo, o impacto não considera as entradas ou as contribuições que foram de uma contribuição particular. Por exemplo, quantas pessoas trabalharam ou contribuíram, em quantas horas foram gastas. Nesta rodada, neste round, no caso, o financiamento retroativo 3,
né? O impacto é categorizado em como a contribuição foi apoiada ou apoiou o desenvolvimento da adoção da rede Optimims. Então, quanto de impacto, quanto de contribuição foi enxergada retroativamente para que a rede Optimum fosse adotada, ok? E aí tem os diferentes parâmetros, né? O P-Stack, que é a tecnologia que é usada para a rede Optimims, a governança do coletivo e o ecossistema de desenvolvedores e, finalmente, a adoção e experiência do usuário final. Esses foram os critérios que eles tentaram usar para definir impacto, né? Essas 4 categorias. Definindo o lucro. Lucro significa que o valor a um contribuidor foi extraído da rede, da coletiva da rede Optimus. Isto se refere ao coletivo como um todo, bem como a membros individuais do coletivo. Lucro não é definido no clássico sentido de dinheiro ganho ou dinheiro lucrado depois de pagar custos, mas definido como um valor total de um contribuidor que tenha sido extraído do coletivo da rede Optimus. Ok? O coletivo pagando por um serviço do contribuidor ou produto pode ser, por exemplo, um pagamento da fundação de taxas anuais em dólares, ou pode ser, por exemplo, eh, membros do coletivo, membros individuais, pagando para um contribuidor, pelo serviço de um contribuidor ou um produto, ok? Também tem um exemplo de venture funding, né, financiamento de venture capital e outras fontes de investimento. E, finalmente, evaluar o lucro sobre a informação imperfeita. Tá? Eu deixo o link ali para que as pessoas interessadas nos detalhes, isso aqui são resumos, tá? Que eu estou traduzindo brevemente, mas sempre coloco o link da página oficial de onde estou tirando essas informações para as pessoas poderem visitar o site e enxergar os detalhes. E tem os valores do coletivo, né? The collective values, que eles chamam, né? Os valores do coletivo da rede Optimims. E aí tem esses itens aqui, né? Open Source e Open Access. Depois temos pensamento de longo alcance, de longo tempo, né? Dentro para aquilo que realmente impacta, inovação interativa e empoderamento da comunidade. Então temos 5 valores do coletivo, e para cada um desses nós temos uma definição e qual seria a interpretação disso na vida real, tá? Que ele fala IRL. A gente na blockchain é cheio de shortcuts, cheio de iniciais, né? Então uma dessas é IRL. IRL significa in real life, ou na vida real, tá? Então, assim, é comum a gente encontrar no jargão da blockchain iniciais que, assim, só quem realmente já está familiarizado de alguma maneira com blockchain que consegue entender. Eh, um desses, um desses iniciais é IRL, in real life. Então, o Conselho de Subsídios. O Conselho de Subsídios vem da tradução de Grants Council, né? O Conselho dos Grants. Eu gostaria que vocês lembrem da aula passada que a gente começou a falar sobre a governança, e aí a gente tem a Token House e a Citizen House. Então, assim, cada uma tem uma função específica, né? Como parte da governança da rede Optimus. E a Token House é a principal responsável pelos grants, pelo Conselho dos Grants, né? Pelo Grant Council e pelo mecanismo de Mission Request, que são solicitações de missões. Por outro lado, a Citizen House é a principal responsável pelo RetroPGF, ou retrofunding, que é o financiamento retroativo. São dois mecanismos muito diferentes de financiamento, tá bom? O, 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 o Grants Council, sob
sobre a jurisdição, diria eu, da Token House e da fundação. Eles cuidam mais do Mission Request, que é um mecanismo de financiamento, e a Citizen House, do financiamento retroativo. Tá? Então, agora a gente vai falar do Grants Council. O Grants Council depende da Token House, tá bom? Eu vou sempre esclarecer um pouco sobre isso para a gente não se enrolar com os conceitos. Esse aqui é um print sobre sobre o Grants Council, né? Quem publicou isso foi o Gona. A gente, uma outra coisa aqui na geral no Twitter, que é a principal rede social usada em blockchain, né? O padrão ouro em blockchain é o Twitter. Na verdade, é o X, antigo Twitter, né? A gente usa o nome dos logins, né? No caso, login ou domínio ENS, nesse caso, Gona. Gona é uma pessoa muito ativa na governança da rede Optimus e ele faz parte do Grants Council, né, associado à Token House. Então, ele sempre faz um resumo de governança depois de cada season, depois de cada temporada. A Season 5, que foi a última temporada, agora que acabou em maio, no início de maio, teve uma série de mission requests, uma série de requisitos, solicitações de missão do Grants Council, né? E, como eu disse, um mecanismo de financiamento. Então, assim, o Gona, ele fez uma retrospectiva da Season 5, da temporada 5, e ele basicamente é como se fosse um pequeno relatório, né? E ele fala aqui da avaliação do benchmarks de milestones e KPIs, que foram revisados mais de 95% dos missions requests, né? Eles revisaram, na verdade, 100% dos mission requests, das aplicações, dos projetos da temporada 5, mais 23 aplicações que foram para serviços de auditoria do RetroPGF3 da Season 4, da temporada 4. É, o rate, né, o ratio de finalistas foi menor do que 30%. Né? O processo, foram avaliadas mais de 300 propostas, né? E cada uma tinha rúbrica, né? Cada mission request, cada solicitação de missão, que é a maneira como eles organizam é como se fosse editais, um mission request é como se fosse um edital, dentro do grande financiamento que o que a Grants Council, o Conselho de Subsídios organiza. E cada mission request desse tem umas rúbricas para avaliação, né? E eu lembro que em uma das discussões, uma reunião que teve sobre governança, que era justamente sobre os mission requests, né, sobre as solicitações de missões, uma pessoa da plateia questionou, falou assim, mas como vocês escolhem os melhores projetos? E claramente o Gona respondeu para ele assim, a gente não escolhe, a gente ranqueia, usando métricas. Então, assim, conforme forem ranqueando os melhores projetos, eles terminam sendo financiados, né? Então, a gente não escolhe, a gente só avalia cada projeto, né, de acordo com as métricas de cada mission request, e os posicionados lá em cima com o melhor score, com a melhor pontuação, eles terminam sendo financiados. Até aqui tudo bem? Por enquanto, sim, Alberto, sem dúvida. Beleza. Isso foi na temporada 5, tá? Eu gostaria de ressaltar que esse curso da rede Optimus, inclusive, é um projeto aprovado numa das dezenas de mission requests da Season 5, da temporada 5. Ok? Então, a mission request onde este projeto do curso da rede Optimus foi encaixada foi uma mission request onde a ideia, a missão da mission request era divulgar informações sobre governança e financiamento retroativo nas universidades. Então, a gente escreveu um projeto
e disse, olha, nós vamos oferecer um curso de extensão, aonde a ementa vai ser falar sobre governança bicameral da rede Optimims, e a gente vai falar também sobre o financiamento retroativo, né? Divulgando, né, não apenas a tecnologia, mas também a governança e financiamento retroativo da rede Optimims. Então, ela se encaixou assim perfeitamente, a gente atendeu 100% das rúbricas de avaliação dessa Mission Request das universidades, e a gente foi aprovado e recebeu um apoio, né, em termos de tokens, justamente para a gente levar adiante esse curso que está acontecendo agora, tá? E são exatamente esses mesmos tokens que a gente vai distribuir para os alunos que estão participando das aulas, para a gente participar da governança on-chain da rede Optimims nas últimas aulas, tá bom? Isso foi na temporada 5 que acabou em maio. A gente está entrando, na verdade, vai entrar agora final de junho, última semana de junho, na temporada 6, na Season 6. A gente ainda está falando dos Mission Requests e do Grand Council, tá? Então, assim, até por conta da dinâmica da governança da rede Optimus, as coisas são extremamente dinâmicas, né? A dinâmica que foi utilizada para a temporada 5, tanto para identificar as Mission Requests, como para delinear rúbricas, ou seja, os parâmetros de avaliação de cada Mission Request, eles não necessariamente vão valer para a temporada 6, tá bom? Elas vão ser diferentes, elas podem ser diferentes e de fato serão diferentes. E eu colei aqui um print, né, justamente sobre a governança que aconteceu, as discussões e a votação de governança que aconteceu agora, final de junho. Então, a gente tem 3 votações que aconteceram agora, final de junho. As 3 encerraram, essas 3 votações, essas 3 propostas, as votações se encerraram em 19 de junho, tá? Às 4:09 da tarde, isso aqui tudo é on-chain, tá tudo registrado, é público, todo mundo pode conferir. O link está aí, vote.optimism.io. E essas 3 propostas são assim, de baixo para cima, tá bom? Eleição de revisores do Grand Council, né, do Conselho de Subsídios. 2 pontos, revisor de emissões. A do meio, mesma coisa, eleição de revisores do Grand Council. 2 pontos, revisor de métricas e de milestones. Okay? E o primeiro, de cima, né, também faz parte do pacote de discussões de eleições de revisores do Grand Council. 2 pontos, revisor de auditoria. Tá? Então, teve uma discussão, teve post no blog da governança durante alguns dias, provavelmente mais de uma semana. Você chegou a essas 3 propostas. Essas 3 propostas foram colocadas on-chain para votação, para todo mundo votar a favor ou contra, e as 3 foram aprovadas com sucesso, tá bom? Então a gente vai ver uma dessas, né? Por exemplo, a Mission Reviewer, né? A eleição de revisor de missões. Teve 23 candidatos, sendo que iam ser escolhidos apenas 12, né? E os 3 primeiros desses 12 iam ser considerados revisores da missão de Superchain. Por quê? Porque assim, agora que começa uma nova temporada, a temporada 6, a gente já tem uma ideia clara de o que vai ser priorizado para ser financiado na rede Optimims, né? Mas é uma ideia. A gente ainda não tem exatamente, não sabe exatamente que tipo de missão vai ser priorizada. A missão das universidades será priorizada de novo? Não sabemos. Certamente, a missão da Superchain, que como eu expliquei na aula passada, era justamente, né, a Superchain é aquele conjunto de redes de blockchain que estão vindo para o ecossistema da rede Optimus, usar a tecnologia da rede Optimus, o que eles chamam de OP Stack,
Então, esse conjunto de redes de blockchain que estão migrando para o ecossistema da Optimus, como, por exemplo, a Celo, a Base e outras por aí, elas serão priorizadas numa das mission requests, numa das solicitações de missões, nessa nova temporada 6 que começa agora, final de junho, tá bom? Agora, os outros mission requests ou prioridades que teremos, eles ainda não foram definidos, tá? Então, assim, foram votadas 3 propostas justamente para definir quem do Grand Council, quem do Conselho de Subsídios, irá investir tempo para rascunhar essas missões, que com certeza também serão colocadas no blog para discussão durante alguns dias, até chegar a um consenso o que deve ser e o que não deve ser prioritário, e depois bater o martelo e dizer, olha, as missões prioritárias para a temporada 6 serão essas aqui. Ok? E aí, desses 23 candidatos, né, foram escolhidos 12, os 12 primeiros, né? A primeira mais votada foi a Katie, o último mais votado foi o Boardroom, e os 3 primeiros, né, que de fato foram para revisores da Superchain, é a Katie de EFX Labs e Brickis. A próxima proposta que foi votada e também foi aprovada, né, o revisor de métricas e milestones, tá? Nesse caso, teve 6 candidatos e foram escolhidos os 3 primeiros, os 3 mais votados. Aí tem a Venário Cúria, João Bag Pigoff e M. Marty, que foram escolhidos, né? Eles são os revisores de métricas e milestones. E a última proposta é o revisor da auditoria, né? Que foram 4 candidatos e 2 foram selecionados, os 2 mais votados, né? Antias Labs e Mario.if, tá? Lembrando que essas pessoas, se eles não eram do Conselho de Grants, do Grants Council, agora passaram a fazer parte do Grants Council. Por quê? Porque eles foram eleitos pelo coletivo, pela comunidade. Mas esse vínculo é temporário. Nenhum desses vínculos é permanente. E eles podem variar de temporada para temporada, tá bom? Ou seja, é importante que vocês tenham ideia como que é dinâmica, como que é dinâmico esse processo todo, né? E não existem cargos permanentes, até para evitar possíveis, como que eu diria, críticas, né? Sobre, aquela pessoa está nesse cargo há não sei quanto tempo, existe um viés da parte dela. Eu acho que essa dinâmica, essa rotatividade no Conselho de Grants, no Grants Council, é muito saudável, é muito bem-vinda. Bom? E a gente está falando do Grand Council e do Mission Request, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre o. Ah, não, já tinha falado sobre a solicitação de missão. Era isso que eu estava falando nos slides anteriores. Vamos passar agora para o financiamento retroativo, tá? E agora a gente está fazendo um switch, está fazendo uma mudança, né? O financiamento retroativo, o retrofunding, ele está sob a jurisdição da Citizen House, tá bom? Enquanto os Mission Requests, os editais do Mission Request estão sob a jurisdição da Token House, o financiamento retroativo ou retrofunding, eles estão sob a jurisdição da Citizen House, tá? O financiamento retroativo de bens públicos oferece um modelo sustentável para os indivíduos receberem recompensa pelas suas contribuições para o sucesso da Optimims, tá? Garantindo que os esforços não são apenas reconhecidos, mas também efetivamente recompensados. O financiamento retroativo baseia-se na ideia de que é mais fácil chegar a acordos sobre o que foi útil no passado do que o que poderá ser útil no futuro. Esta é uma série de experiências em que os membros da Casa do Cidadão atribuem recompensas a projetos que consideram ter proporcionado um impacto positivo ao coletivo da Optimims. Isso é fundamental para o valor de impacto igual lucro da rede Optimims. A ideia de que esse impacto positivo para o coletivo
deve ser recompensado proporcionalmente com lucro para o indivíduo. A gente está falando bastante sobre impacto igual lucro, sobre incentivos, sobre eh, lucro, sobre recompensas. E eu também gostaria que vocês pensem assim, já que esse curso faz parte, né, eh, de uma mission request que é específica sobre governança e financiamento retroativo, eu gostaria que vocês pensem em ideias sobre como esse curso que está acontecendo agora, né, esse curso de extensão sobre Red Optimus, governança e impacto retroativo, como que ele consegue ter um impacto ainda maior, né? Como que a gente consegue expandir ainda mais o alcance desse curso, tá? Por meio de redes sociais, por meio de alguma campanha, por meio de NFTs, por meio de POAPs, né? São coisas que a gente tem estado colocando no formulário de avaliação, que é totalmente voluntário, não existe nenhuma obrigatoriedade que os alunos fazem. Mas a gente tem deixado propositalmente essas brechas, essas possibilidades, caso alguém, caso algum aluno tenha interesse em contribuir com o maior alcance do curso, né? Caso algum aluno tenha interesse em contribuir com o impacto desse curso aqui, né, para além do previsto, né, para além das aulas que a gente está ministrando. Então, estou aceitando ideias, estou aceitando sugestões, né, e fiquem à vontade aí no chat para colocar suas ideias. Sobre o financiamento retroativo, eu disse que a rodada 4, o round de número 4, acabou alguns dias atrás, né? Os três primeiros rounds já passaram. O primeiro foi em novembro de 2022. O segundo round, o primeiro round teve aproximadamente o pool, né, a piscina de financiamento foi de US$ 1 milhão para 58 projetos. A rodada 2 foram 10 milhões de OP, de tokens OP, para 195 projetos, e aí eu não sei o valor da época do token OP. Se fosse hoje, no valor de hoje, eu acredito que seriam mais ou menos US$ 15 milhões para 195 projetos. E a rodada 3, em outubro de 2023, foi de 30 milhões de OP para 501 projetos. De novo, pelo valor de mercado de hoje, esses 30 milhões de OP provavelmente seriam US$ 45 milhões. Vocês veem que o volume de financiamento está crescendo, né, expressivamente, conforme passa o tempo, conforme muda a rodada. E aí, o próximo slide mostra alguns números sobre o RetroPGF 3, né, a rodada 3 do financiamento retroativo. E a gente vê que aqui as barras de cor laranja não qualificaram, né, foram submissões de projetos, ou seja, de pessoas que fizeram alguma coisa, que contribuíram de alguma maneira com a rede, mas não qualificaram pelos critérios previstos na rodada 3. O verde são todos que qualificaram. Bom, isso aqui é a distribuição e a alocação de projetos, os 30 melhores projetos, tá? Vocês veem que é bastante, teve projeto, pelo visto, de US$ 500 mil que foi financiado, né? E aqui tem uma comparação entre projetos e indivíduos, né? O total de projetos que foram submetidos foi 643 projetos, né? Desses, 112 eram individuais, ou seja, de pessoas, não era de grupos, né? E projeto mesmo, que incluía mais de uma pessoa, era 531 projetos. Tá? Desses 643, teve 501 foram aprovados, ou seja, mais de 77% foram aprovados. Nesse último, no penúltimo, RetroPGF, no 3, porque o último foi o 4. E aqui a gente tem as próximas rodadas de RetroPGF, de financiamento retroativo. Tá? Eu fico confundindo com RetroPGF, que é o nome antigo. O novo nome é Retrofunding, financiamento retroativo. O 4, a rodada 4, agora são temáticas, né? A partir desse ano,
Financiamentos retroativos são temáticos. A rodada 4 foi para on-chain builders, ou seja, pessoas que tinham feito deploy ou tenham desenvolvido algum contrato inteligente e feito deploy na rede Optimims. Foi destinado 10 milhões de OP para essa rodada 4 de on-chain builders. A rodada 5, ele ainda vai acontecer em agosto de 2024, ok? E vai ser centrado na tecnologia da rede blockchain de Optimism, na OP Stack, ok? A rodada 6 será em setembro e será dedicada para a parte de governança. E, finalmente, a rodada 7 deve acontecer em outubro e vai ser mais para ferramentas de desenvolvimento, como, por exemplo, SDK, bibliotecas, APIs, essas coisas. Tá? Então, já tem um mapa dos próximos financiamentos retroativos que acontecerão nesse ano ainda. E era isso que eu tinha para falar hoje, na parte de financiamento retroativo. Eu gostaria de saber suas opiniões. Estou curioso para saber como vocês acham que a gente pode, pode contribuir para impactar ainda mais a rede Optimus com esse curso. E se tiver uma dúvida que eu puder responder, é só falar. Rodrigo, Igor, Isaac, Tem umas perguntas no chat aqui. beleza. Vamos lá, se eu souber Tem, responder. tem uma da Ana, ela falou, por favor, como é constituído o Tesouro OP? A pergunta dela. Seu microfone está mutado, Eu Alberto. acho que tá sem som. Não, mas picotou a rede, eu não consegui A ouvir a pergunta pergunta. dela é como é que é constituído o Tesouro AP? Pergunta da Ana Cláudia. Tá. Então, se não me engano, são alguns bilhões. A gente tinha colocado isso. Deixa eu ver se eu acho aqui na. A gente tinha falado isso a semana passada, mas vamos tentar resgatar aqui. Ahn, eu fiz um print aqui da governança. Ok, tá aqui embaixo. Ó. 4,29 bilhões de OP como total supply, ok? Dos quais apenas 89,07 milhões de OP estão circulando e disponíveis para votação. O Paulo Eduardo de Souza perguntou quais são os critérios de qualificação. Qualificação do quê? Paulo, se puder Por favor, colocar no chat. se puder ser um pouquinho mais específico. A Ana Cláudia pediu se você pode explicar novamente como é que funciona o AP Stack. Então, isso é mais tecnológico. Eu acho que eu falei brevemente sobre isso nas primeiras aulas, se não me engano, na aula 2. Se puder resgatar isso lá, eu agradeço. De qualquer maneira, se não tiver lá, para a próxima aula eu trago uma resposta mais específica para ela. Então, A Ana perguntou, quando ela te perguntou como é que é constituído o tesouro, uhum. ela perguntou assim, que ela queria entender melhor como é que como foram feitos esses aportes. Então, eu não sei, eu tentei resgatar isso inicialmente, mas eu não encontrei facilmente. Eu posso perguntar para os delegados mais antigos aonde que estão esses documentos, né? Eu acho que é Ana, o nome dela? É, Ana. A Ana está se referindo à Gênesis. Provavelmente ela está se referindo à Gênesis, a criação da rede Optimus, como foram os primeiros aportes. Eu não encontrei facilmente esses documentos, mas também não procurei exaustivamente, né? Verdade seja dita. Então, deixa eu procurar com mais calma e, se for o caso, eu trago para a próxima aula, tá bom? Ela falou que é isso mesmo, da Gênese. O Uhum. Paulo falou que você tinha mostrado um gráfico dos projetos que tinham qualificação. Sim, eu acho que sei o que o Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer quais são as métricas ou rúbricas para a avaliação dos projetos, Acho né? que é isso também.
Então, aí, enquanto eu explico, ele fica à vontade aí no chat para confirmar se é isso ou não. Já E- confirmou. Então, é o seguinte, quando a gente fala, vamos falar primeiro dos mission requests, né, das solicitações de missões, que corresponde, né, está sob a jurisdição da, tem alguém querendo entrar, da Token House. E a Token House, ela discute em cada temporada quais vão ser as mission requests, as solicitações de missões, que na verdade são editais. Então, assim, cada temporada tem uma rodada de financiamentos pelo Grand Council associado ao Token House. Então, cada mission request é um edital, é homólogo a um edital. E aí, cada edital tem regras específicas, né? E aí, eu não sei te dizer, Paulo, porque são muitas rubricas, são muitas métricas para cada mission request, para cada edital. Mas, de maneira geral, existe um consenso em que tem que ser medido a contribuição, né? Por exemplo, nesse curso, quantos alunos você espera ter no curso? Quantas universidades você espera conseguir envolver nesse curso? Quantos professores, né, irão participar desse curso? Eh, Como você fará a distribuição dos tokens OP para os alunos testarem a governança? Então, assim, tem uma série de métricas, e aí varia de mission request para outra mission request, ou seja, de um edital para outro, tá? Na parte de retrofinanciamento é parecido, mas assim, é porque assim, os mission requests são para futuro, para o que você vai fazer, é uma promessa, você tem que ter milestones, perspectivas, métricas, KPIs. O financiamento retrativo é literalmente retrativo, é aquilo que você já fez, aquilo que você já contribuiu, sem financiamento nenhum, e você, quando abre o edital do retrofinanciamento, você diz para a Optimus, olha, eu contribuí ampliando a divulgação da rede Optimus, eu contribuí fazendo 2 cursos no último semestre, eu contribuí fazendo um evento, um workshop, eu contribuí fazendo uma DAP, enfim, eu contribuí de diferentes maneiras. Então, assim, eu quero ver aonde que eu me encaixo. E aí tem, agora, a partir de 2024, tem os retrofinanciamentos temáticos, né? O próximo será sobre o OP-Stack, o outro vai ser sobre o governança, e o outro vai ser sobre tooling e bibliotecas. Então, isso é aquilo que já fez. Você passa a pleitear um reward, uma premiação por aquilo que você já fez, não é por aquilo que você ainda vai fazer. E detalhe, geralmente tem a regra de que você tem que ter feito isso há mais de 3 meses, e não nos últimos 30 dias, só visando o edital de retrofinanciamento. Bom, essa regra é comum. Mais alguma coisa? Não, no chat não. Tá, Nenhuma eu dúvida. queria ouvir sugestões. Eu solicitei que, bem, não precisa ser agora também, pode ser pelo grupo WhatsApp, sobre como a gente consegue potencializar ainda mais esse curso aqui, né? Que tipo de contribuições os alunos sugerem, caso haja alguma, né? Para a gente incentivar esse tipo de contribuições para causar ainda um maior impacto desse curso na comunidade de maneira geral e, no final das contas, terminar contribuindo também para o impacto da rede Optimims, tá bom? O Igor tinha ele ia falar brevemente sobre o POAP, que algumas pessoas pediram, eles estavam em dúvida sobre o POAP, não sei se ele vai conseguir apresentar agora. E na sequência, ele estava vendo a possibilidade de imitar o POAP dessa aula, dessa quinta aula. Eu não sei se ele conseguiu, porque a gente depende do POAP, né, do grupo da POAP, literalmente autorizar esse mint do NFT para os alunos. Então, não sei se ele tem alguma novidade para a gente. O Igor falou que vai liberar por aqui pelo chat. O app da aula está lá com a palavra secreta.
Aham, O início vai começar às 18h45 e terminar às ok. 19 horas. Tá bom. Então, se tá todo mundo avisado, né? 18h45. Quem quiser, pega aí a frase É, tá. que está aí no chat. Infelizmente, mais uma vez, né, o tempo não é a gente que decide, isso aí quem decide é o próprio POAP, e eles fazem propositalmente, eles explicaram hoje mais cedo para o Igor, são 15 minutos para evitar que o pessoal que não tem nada a ver, ou que os alunos terminem repassando a chave para pessoas que não participam do curso, não tem nada a ver com o curso, terminem mintando e esgotando os POAPs que poderiam ser dos alunos que estão participando da aula. Entendeu? Então, esse prazo curto é proposital, não da minha parte, é da parte do POAP mesmo. Tá bom? Então, beleza. Tiago, para fazer, você tem duas formas de fazer. Ou você faz isso via o site, e aí você tem que botar usuário, senha, você tem que se cadastrar previamente, ou você baixa isso no seu celular, um aplicativo o aplicativo do POAP, e aí você vai ter um botão de mintar, e aí você clica no botão de mintar, ele vai te pedir a frase secreta, depois você coloca a sua carteira, sua wallet, a MetaMask, e aí ele vai criar esse NFT para você, vai criar esse token para você. É isso aí. Eu recomendo fazer pelo mobile, pelo celular, que é muito mais simples. É só clicar um botão e você consegue mintar. Muito Ainda mais não vai simples. dar, Paula, porque é só às 18h45 que começa, tá? É. Que o Ele só POAP tá libera. Que o só vai estar POAP libera. liberada a partir de 18h45 até às 19 horas. Isso, 15 minutos de mint, tá bom? Aí todo mundo já fica alerta com seu aplicativo do POAP aberto no celular, e na hora que eles liberarem o mint, aí as pessoas começam a montar seu POAP, tá bom? Igor, se você quiser tomar a frente e falar ou mostrar alguma Ele coisa tá sobre com o microfone dele tá mudo, ele falou que não conseguiu. não conseguiu liberar, É. tá bom? Então tá bom, assim, da minha parte, acho que era isso, assim, se não tiver mais nenhuma pergunta, tem alguma coisa que a Luísa, os professores queiram comunicar antes da gente partir para o encerramento de hoje? Não, Roberto, nada por aqui. Tô ok. Tudo bem. Tá Tem bom, uma gente. dúvida, só peraí, tem uma dúvida que apareceu no chat agora. É que não teve formulário da aula 4. Ah, teve sim. Eu acho que o link, eu mandei o link. Só não sei em que parte do avatar, tá bom? Mas eu vou confirmar isso com o pessoal, com a equipe. E aí, se não tiver lá ainda hoje, no máximo segunda-feira a gente coloca, tá bom? Eu peço desculpas. A gente está dando um prazo longo para esses formulários, porque a gente entende, né, que nem todo mundo consegue responder rapidamente. A gente sabe, todo mundo é ocupado, né? Então, assim, por isso que a gente está tendo uma tolerância bem grande e é proposital, né, como eu disse, para os alunos terem tempo de responder com calma. Mas é importante, por exemplo, a gente fala de impacto, de contribuição, esse retorno do formulário é uma contribuição para a gente, porque é um retorno que vocês dão para a gente como professor, para o curso de maneira geral. Para as futuras edições, se tiver alguma futura edição do curso, a gente aprimorar, a gente fazer cada vez melhor, seja em termos de didática, seja em termos de conteúdo, seja em termos de tempo, tá bom? Então, assim, por favor, não deixem de retornar o formulário. É importante para a gente e uma contribuição de vocês. Retornar o formulário já representa uma contribuição por parte dos alunos para o impacto do curso. Tá bom? Se não tiver mais nada, gente, a gente Beleza, acho que é vai. só isso. Tá bom. Então a gente vai encerrar por aqui. Agradeço todo mundo. Uma boa noite, um bom final de semana e não percam o Mint do POAP, tá bom? Qualquer coisa, posta aí no grupo que a gente tenta ajudar. Obrigado. Uma boa Valeu, noite para Alberto. uma boa noite Obrigado para aí. todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.